nós do Fórum Acidentes de Trabalho temos, aqui principalmente coordenado pelo Rodolfo Vilela e por mim, Paraíba, a gente tem um canal YouTube ligado ao Fórum, onde, além de gravar os encontros que a gente fazia, a gente começou a fazer a gravação de algumas entrevistas com pessoas com uma contribuição na história da saúde do trabalhador. Então, não andamos muito nessas entrevistas, mas depois de entrevistar o Lacaz, de entrevistar a Edith Seligman, conversando com o Jorge, eu acho que foi do Jorge a ideia de parar, vamos pegar o Minayo. Filho da polícia. E, para a nossa alegria, né, Jorge? Para a nossa alegria, ele topou, gostou da ideia, e a gente tem hoje a alegria de tê-lo aqui. E quando a gente foi fazer essa ideia de como fazer, pedir, como nós fizemos com os outros entrevistados, a gente pedia que o próprio entrevistado nos ajudasse a montar uma espécie de roteiro da conversa. Que pontos gostaria de ver incluídos? O Minayo gentilmente fez isso, e aí, quando ele foi fazer essa organização, algumas pessoas que estiveram presentes nessa trajetória com ele, além do Jorge, né? Você, Luiz, e você, Pena, foram lembradas, e veio a sugestão de vamos convidá-los para essa organização para valer. Mas nada impede, gente, que para as próximas conversas a gente convide mais alguém, ou a gente tente até pegar um depoimento gravado de alguém e incluir aqui. Então, a gente tem liberdade de como conduzir essa questão. E esse material, uma vez pronto, ele vai ser disponibilizado como uma contribuição pública para o registro dessa história. Nós vamos disponibilizar no canal YouTube do Fórum, mas também onde mais se queira hospedar esse produto, né? Cada um. A ideia nossa é fazer fragmentos, por exemplo. Hoje mesmo, se a gente der conta do primeiro tema rapidamente, ou ainda há tempo de continuar falando o segundo tema, a gente inicia o segundo tema e depois a gente edita como se fossem vídeos separados. Pode ficar um vídeo com 30 minutos, outro com 40, mas a ideia é, se o tema for ficando grande, a gente dividir para facilitar esse trabalho aí. Mas as palavras iniciais são de agradecimento e dizer que, pelo fórum, quem vai participar aqui mais sou eu. Meu nome é Hildeberto Muniz de Almeida, não pegou. Então o pessoal me chama de Paraíba e os mais íntimos chamam até de Pará. Então, é isso. Pará. Eu queria, então, inicialmente, pedir que, para a gente começar aqui, fizéssemos uma breve rodada de apresentação. E a primeira apresentação, queria ouvir do próprio Minayo. Então, Minayo, que você dissesse com suas palavras aí, Minayo por Minayo, como é que você prefere se apresentar para essa série de entrevistas. E muito obrigado por ter aceitado esse convite. Veja, o que acontece? Eu, tempos atrás, não pensaria nada. Não? Mas o que aconteceu? Viajando longos percursos, com Luiz Henrique, com Paulo e com algumas outras pessoas, indo para o Pantanal, indo para outros lugares, né? Comecei a falar um pouco da minha vida e ai, Minayo, por que você não escreve, por que não publica isso? Deixa para lá. Não? Mas isso foi crescendo por todos os lados. Não? E tem uma editora que está atrás de mim para que publique as memórias e demais. Não? E depois comecei a pensar, se tem coisas interessantes para dizer, assim, novas, não?
E, e posso falar mais ou menos longamente, não? Mas não vou me estender muitíssimo. Não? Vou tentar ser moderado. Não? Antes de você começar, vamos pedir que rapidamente, pode ser até em ordem alfabética, Jorge, Luiz e Pena se apresentem, que estão participando com a gente aqui, e em seguida a gente te devolve a palavra. Meu nome é Jorge Machado, eu sou médico sanitarista aqui da Fundação Oswaldo Cruz e estou há 30 anos trabalhando com o Minayo, mais um pouquinho, com uma grande honra e oportunidade sem par. Luiz Leão, Luiz Henrique da Costa Leão, sou atualmente professor da Universidade Federal de Mato Grosso, tenho trabalhado com o professor Carlos Minayo há basicamente 11 anos, né? 11 anos. De fato, qualquer contato com ele é uma experiência extraordinária, extraordinária. Eu teria, enfim, muitas coisas a contar aqui, mas a gente vai contando ao longo dos episódios, né? Vai dizer que eu fui o último orientando de doutorado dele. Vocês verem a coisa que eu fiz, né? Tipo, olha, depois desse aí eu vou parar, não tem condição mais. Então, eu tenho essa marca de ter sido o cara dos 45 do segundo tempo. Então, é uma honra muito grande estar aqui nesse bate-papo e ouvir várias histórias do professor Carlos Minayo. A gente incentivou a que ele escrevesse suas memórias, etc., porque ao longo dos nossos encontros eram muitas histórias que ele contava e, de fato, marcantes. Eu teria muitas a contar, mas nos interessa mais ouvi-lo, né? Então, acho que é isso, uma grande honra poder estar aqui. Gente, meu nome é Paulo Pena, sou professor aposentado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, Departamento de Medicina Preventiva e Social, e continuo em atividade no programa de pós-graduação em Saúde, Trabalho e Ambiente. E também é uma honra estar participando deste momento com o professor Carlos Minayo, e que eu tenho convivência com aproximadamente 11 anos, né? Então, esse momento se iniciou com pós-doutorado, em que Minayo foi o meu orientador, e esse foi, com certeza, um dos mais importantes períodos de aprendizado na minha vida profissional, acadêmica. E, nesse momento, entendo que é fundamental importância o professor Minayo compartilhar com todos essa incrível qualidade de professor, de fomentador das ações e de liderança também no âmbito não só da saúde do trabalhador, mas da saúde pública e da pesquisa em geral. Minayo, a palavra é sua, então. Toda. No seu roteiro, você tinha sugerido de iniciar falando do seu período de infância, de Espanha, de guerra civil, de ditadura franquista, como você preferia organizar esse seu relato. Tudo bem. Não, em primeiro lugar, quero agradecer as palavras destas três figuras, não? E dizer que para mim foi muita satisfação ter contribuído na vida deles, não? Para alguns passos, não? Pelo menos. E que
realmente, se algo não sei, considero que me caracteriza, que me diferencia talvez um pouco, é esta relação de orientação, né? Quer dizer, como para mim é todo um trabalho artesanal que foi se construindo ao longo dos anos com cada um de vocês, né? E que foi uma alegria ver o resultado, cada um por aí situado, né? E como tem outras pessoas que gostariam de estar aqui também, né? Mas, enfim, vamos começar pela minha infância, né? Eu nasci em uma província espanhola, Castela a Velha, né? Na cidade de Valladolid, né? Que é a capital de Tordesillas, do famoso Tratado de Tordesillas, né? E meu pai era um operário que veio do campo e com 14 anos entrou a trabalhar na estrada de ferro, né? E teve 9 filhos. Mas naquela miséria espanhola da época, não? Dos 9, apenas sobreviviam 5. Nascia um, morria outro. E, sobretudo, morreram alguns de tuberculose. Era consequência da falta de alimentação e demais, né? Entende? E minha mãe tinha 46 anos quando eu nasci. Minha irmã mais velha estava casando. E minha mãe tinha vergonha de mostrar que estava grávida. Então foi um filho que nasceu meio escondido, meio clandestino, né? E quando apareci, todos se agarraram já, enfim, e avançamos por aí, né? Lembro de algumas coisas curiosas que aconteceram na minha história, né? Como tinha uma irmã, minha mãe sempre teve problemas de coração. Então minha irmã solteira, que ficou em casa, foi a que cuidou de mim e a que me levava aos lugares esotéricos, né? E, habitualmente, com outra vizinha, ia a um bairro da cidade, distante, que era o bairro dos ciganos, onde tinha uma vidente conhecida do meio, né? E elas entravam e eu ficava fora, né? Mas, um belo dia, ela saiu e me viu e disse: quem é esse? Esse é meu irmão caçula. Ah, entra aí que vou ler as cartas para ele. Me leu as cartas e me disse a seguinte pérola: este garoto vai ser uma pessoa importante. Ele vai andar pelo mundo, ele vai... Escutar aquilo, entrou por aqui, como eu ia acreditar. Mas olha que coisa, não? Uma coisa muito chocante, pensando um pouco no passado, não? Eu poderia colocar algumas anedotas aí no meio, mas me estenderia muito, não? De como as mulheres vestiam na época, a carência de roupas e demais, com as saias longas, sem nada por dentro, e as pernas abertas para fazer suas necessidades e tal. Tudo isso que é uma história muito engraçada em si, mas que, enfim, passou, não? Bom,
na medida que eu fui, com 7 anos, faleceu um dos meus irmãos. Era como tinha assim uma relação muito mais íntima, não? E me vestiram de luto. Então, eu vestia de preto com 7 anos, não? Respeitando a costume da época. Não? E quando fiz 14 anos, meu pai me disse: Carlos, está na hora de vestir o macacão e você ir trabalhar de aprendiz na estrada de ferro, como todos os irmãos fizeram. E eu digo: não. Este não vai trabalhar. Este quer estudar. Mas como vou estudar? Não tenho condições. Eu não estou exigindo nada. Eu não preciso que me compre roupa, que me dê dinheiro para nada, não vou tirar. Só quero ir a uma boa escola. Bom, enfim, eu estava irredutível. E, de fato, fui para uma escola privada, não? E, por coincidência, passados uns meses, me concederam isenção de pagamento da mensalidade, não? E com isso deu para estudar todo o segundo grau completo, depois fazer o concurso, que era um concurso praticamente para entrar na universidade. Não é como agora que se fazem estes vestibulares, que são coisas rápidas. Naquela época, tínhamos um exame escrito em que se colocava espanhol, latim e francês. E depois tinha um exame oral com o resto das matérias. E o exame oral era uma banca enorme com professores universitários. E nós lá, garotos de 6, de 7 anos, não? Então tínhamos que nos virar e nos brincar muito entre nós para aprender os macetes que usavam os professores universitários. Então tinha professor de religião que te perguntava: fulaninho, como que se entra na igreja? E você falava: pela porta. Pero batismo, cara. Então você já sabia que se te perguntar por onde você entra na igreja, tem que ser pelo batismo. Então, quando o professor de história nos perguntava muito sobre, enfim, a função da Espanha na América Latina e demais, então nós começamos a usar um linguajar falando que o que nós fizemos foi o trasvase simbiótico de nossa cultura para os povos americanos. Trasvase simbiótico de nossa cultura. Então, e assim por diante. Temos macetes que nós defendíamos. E com esses macetes e dominando um pouco a língua, matemáticas, não? Você passava. Mas era uma seleção muito... Passamos pouquíssimos. Eu passei, claro. Bom, aí não contei o que foi a guerra e a fome. Eu nasci em 1933 e a Guerra Espanhola começou em 1936 e foi até 1939, quando começou a Guerra Mundial, 39 até 45. Em todo esse período,
embora a Espanha não participou da Guerra Mundial, não tinha condições, não? Temos a repercussão. Nós não tínhamos comida. Nós tínhamos, finalmente, se conseguiu ter o chamado racionamento, que era a cada 15 dias, me pagavam uma cesta básica, que se fala aqui agora, não? Uma pequena cesta básica. Não? E mais nada. Então, tínhamos que comprar no que chamamos de extraperlo, quer dizer, no mercado ilegal, não? Em algumas casas de família, tinha as pessoas que compravam dos interiores e vendiam para nós, os preços. E nisso eu lembro de um momento um pouco curioso, não? Um dia, meu pai, como era ferroviário, nós tínhamos o chamado carnê ferroviário, com o qual você viajava de graça e tal. Então, podíamos viajar sem gastar nada, não? Aos povoados vizinhos, próximos, não? Onde compramos isso, feijão, grão de bico, sobretudo, que era o que nós comíamos, não? Azeite, enfim, uma série de todos os produtos básicos, não? Então, minha mãe um dia me disse: Carlos, amanhã vamos viajar de madrugada, vou te chamar às 3 da manhã, e você vai vir comigo e com fulaninha, outra amiga, para irmos comprar toda essa comida. Então, ela preparou um saco grande, né, para colocar na minha barriga, em torno de mim, e um sobretudo imenso que me cobria todo. Né? E por que isso? Porque nós tínhamos que passar pelo que chamamos junta de abastos, que era, enfim, digamos, os postos de polícia que não permitiam passar com mercadorias, com nada, não? Entende? Então minha mãe me pegava e disse: Carlos, finge que vai dormindo, meio dormindo, tá? Passa. Então, eu passava com aquela roupagem para lá, e meu irmão estava fazendo o serviço militar, em uma região da Espanha em que é a região das oliveiras, de onde se fabrica o azeite de oliva. Né? E ele, que fazia? Os fins de semana ia para casa e comprava uma bexiga de vaca e botavam o azeite, o amarravam e o penduravam na janela dos trens, para fora, porque também passavam para vigiar nos trens. Né? E eu, que era com mais cara de pau, ia na estação esperá-lo e eu levava diretamente para que fosse vendido em lugares de venta ilegais, per lista, digamos. Bom, isso foi uma etapa da vida, não? Muito difícil, porque nós não tínhamos roupa. Eu não tinha calçado. Nunca compraram calçado para mim. Eu era caçula, então herdava dos meus irmãos.
Então, meus dedos, eu tenho as unhas, minhas unhas do dedo estão um pouco tortas por usar os jornais na parte de frente, encher os jornais para poder usar os sapatos de meus irmãos e assim por diante, né? E, enfim, foram anos tremendamente difíceis, porque íamos jantar e falamos: mãe, que tem de jantar, meus filhos? Hoje temos batatas viúvas. O que são batatas viúvas? Era batatas com um pouco de pimentão para que tivesse água e pronto. Não? Entender? Era essa nossa janta. E para dormir? Para dormir não tínhamos cobertores. Tínhamos um cobertor, então tínhamos que dormir, meu irmão e eu juntinhos, e colocar uns tijolos no forno para esquentar e levar esses tijolos para os pés da cama por dentro, e aí colocávamos os pés e conseguíamos dormir, não? Enfim, vou parar por aqui de anedotas, para que tenham uma ideia do que foi esse tempo, não? E, por outro lado, já na plena guerra, tinha os bombardeios, não? Era porque a guerra civil consistiu em, tínhamos a República, que tinha se conseguido depois da monarquia, e os militares se juntaram junto com os fascistas, e o capitão Franco veio do sul, do norte da África, onde tinha uma divisão do exército, não? E foi subindo, conquistando, liberando, chamava para as forças nacionais. E era isso, se ganhava tinha muita, em lugar tinha mais resistência, em outros menos resistência, não? Mas bombardeios em todas as cidades, não? Havia muitos setores ou grupos que fugiam para os montes, não? Que chamamos de maquis. E lembro que na minha cidade, quando se aproximavam os bombardeios, tocava uma sirene. E essa sirene, fosse a hora que tocasse, de manhã, de noite, em plena noite, enfim, descíamos, saímos correndo de casa, íamos para os chamados refúgios. E dentro no meu prédio, por coincidência, tinha uma loja, um mercadinho, não? Que tinha uma adega embaixo, não? Um sótão. E aí íamos todos. Como estávamos? De cueca, de mulheres com camisola, etc. E lembro que o dono do mercado guardava as mercancias lá embaixo, e entre elas tinha um tonel com uma cesta, e era uma cesta cheia de ovos, não? E eu desci, sentei na cesta, não? Estraguei todos os ovos, e todo mundo rindo, e eu estou assim, o que é isso? Não se preocupe, já está feito. Enfim, isso, vou parar por aqui, porque o que falei anunciei antes, que posso continuar contando anedotas e mais anedotas. Eu sei que o que posso dizer que foi muito duro, porque eu passei minha final da adolescência e começo da juventude, meus fins de semana, ia com minha mãe ou com alguém, ia para visitar meu irmão, tuberculoso, que era o mais velho,
e que estava internado num hospital em Madrid, numa montanha. Um sanatório de tuberculose, onde o clima era mais apropriado. Né? Eu ia lá, minha mãe entrava, dava algumas coisas, estava com ele, e eu ficava na porta. E sempre nos falamos da porta, e ele aí para não me contagiar. Então, foi uma situação muito triste, mas o que queria dizer que, como é curioso, no meio desse sofrimento sempre resta humor, não? Um pouco de rir um pouco da própria miséria, da própria pobreza e demais. Por exemplo, eu fiquei curioso sobre o impacto da guerra civil também na família, para além disso que ele comentou, né, o impacto da fome, da pobreza na família, mas também o envolvimento mais direto de alguém da família na guerra, que tinha algo nesses termos. Veja, tinham os republicanos, tinha a resistência, mas que meu pai não tinha armas, era chefe da linha de ferro e tal, e o que era perseguido, assim, por defender a democracia, compreende? Então, tem que esconder, fugir, não? Porque a coisa mais séria era que alguém te dedurasse dos fascistas e, sem julgamento, sem nada, te levavam para o que chamamos o paredão, que era o muro de um convento no centro da cidade, onde executavam as pessoas. Não? Então, esse era o maior problema, não? De você ter algum familiar e tal perseguido e como e se continuam se reunindo clandestinamente, mas sem muito sucesso, não? Porque pegou de repente, é uma vida que vai avançando, de repente se interrompe e te invadem as Forças Armadas, não? Então, lembrem que foram 1 milhão de mortos. Mortes gratuitas, a maior parte delas. Não? Ninguém andava pela rua atirando. Não tinha grupos armados como tínhamos aqui, não? Resistindo. A infância, né, na cidade de Valladolid, como é que era assim? A vida era uma vida urbana, você ia no colégio, a brincadeira era no colégio, era na rua. E Valladolid é uma cidade muito linda, né? E vocês, como é que era a relação com a cidade de vocês, assim? O vinho, das uvas, você falou das oliveiras, do azeite. A Espanha tem muita variedade, não? Tinha muita variedade. Bebida, vinho. O vinho na província de Valladolid tinha diversas adegas famosas. O vinho mais famoso do mundo, que era o Vega Sicília, que era o vinho que usava Clinton nos grandes jantares, não? Vinho caríssimo aqui. Vi um dia os preços, eram 2.000, 3.000 reais, uma garrafa, coisas desse tipo. Não? Mas, enfim, tinha muito vinho.
Tanto que minha infância, isso seria outro lado simpático da minha infância, que tinham as chamadas cantinas, que eram uns botequinhos onde se vendia vinho e demais, né? E eu, toda manhã, ia lá comprar vinho e chamamos gaseosa, que será o Sprite daqui. Né? Eu comecei a beber vinho com 7 anos. Assim. Todo mundo bebia vinho na casa. Né? Depois de jogo, tinha muito jogo. As bolas, as bolinhas, então na rua, os vôlei e os frontões De queimado, de jogar bola em cima do outro? E também queimadas. Ah, queimadas também. Tinha muito humor, muito humor. Muito humor. Muito jogo de bola. Depois tinha as grandes festas, nas chamadas ermitas, em volta, não? Tinha as festas de uma semana de festas, não? Tudo, algumas vezes tinha até tourada, ou mais do que tourada, era vaqueada, não? Que estão soltando as vacas e você correndo entre elas, não? Enfim. Então, havia muitas possibilidades, não entende? Não tínhamos cinema, claro. Claro, temos cinema mudo, unicamente na época. Né? Acho que era isso, não?